Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além das Sessões, o seu podcast quinzenal aqui no YouTube e no Spotify, onde quinzenalmente apresentamos aí um tema muito especial e que com certeza vai gerar transformações na sua vida. E por isso eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, Além das Sessões, e participar conosco desse projeto que só tende a crescer. Hoje, minha gente, a gente vai falar de um tema extremamente necessário no campo da psicologia, a nossa formação. E o nosso convidado desse podcast, além das sessões dessa semana, é o Paulo César. Ele que é empresário, estudante de psicologia e sócio do Além das Sessões, se você ainda não sabia. Conheça o Paulo César, mas eu já tenho aqui uma pergunta para ele. Paulo, o que despertou em você o interesse para a psicologia? Na verdade, Andressa, a psicologia para mim é um sonho muito antigo e pelo fato de eu trabalhar muito, né? Eu tinha algumas crenças, umas crenças limitantes, umas crenças de incapacidade, porque eu achava que eu não ia dar conta, né? Porque eu trabalhava muito. Ai, meu Deus, eu não vou dar conta. E certo dia, eu passando aqui numa via principal aqui de Salvador, na Avenida Paralela, eu disse, não, vai ser hoje. Eu vi uma faculdade e eu disse, não, vai ser hoje, eu vou me matricular. Quando eu cheguei em casa, já cheguei com os papéis assinados e mostrando à minha esposa, eu vou começar mês que vem. Sim, minha gente, isso é verdade. Se você não sabe, o Paulo César, ele é meu esposo, está comigo nessa caminhada e chegou em casa verdadeiramente já com o comprovante de matrículas em mão. Foi uma surpresa maravilhosa e que a gente vibrou bastante para esse novo momento e esse novo início na sua vida. Agora conta pra gente, Paulo, quem é o Paulo César, além da sala de aula? Além da sala de aula, eu me julgo uma pessoa normal, né? Na psicologia, na verdade, eu vou abrir aspas para o normal, porque o normal na psicologia é muito relativo, né? A gente não usa muito esse termo, por isso que eu vou abrir aspas. Mas eu sou pai de uma menina de 8 anos, sou casado há 18 anos com uma psicóloga. Nas minhas horas vagas eu gosto de cozinhar, eu me arrisco na cozinha também. E gosto de treinar jiu-jitsu, eu faço minhas corridas também, futebol. Eu me julgo uma pessoa que tem uma rotina normal. Sim, sim, a importância da gente olhar o além, né? Aqui a gente tem o podcast Além das Sessões, para Exatamente. ter esse olhar para o todo da pessoa e também junto com o currículo, né? A Sim, com formação em certeza. si, que é apenas uma parte sobre você. Tem muitas coisas além que com certeza ainda vai ter muitas altas descobertas ao longo aí dessa formação, Exatamente. né? São momentos especiais, né? A formação ela traz também, carrega muitos desafios, o processo de aprendizado constante. Mas diante aí esse período que você já tem de formação, né? São 4 semestres, 2 anos 2 anos. de universidade. Qual a sua percepção sobre o curso em si? Olha, graças a Deus eu tive eu tenho eu tive as melhores experiências possíveis. A faculdade que eu estudo, eu julgo que são os melhores professores daqui de Salvador. Eu não vou citar nomes para não ser injusto com alguns, mas a faculdade ela me surpreendeu positivamente, né? Particularmente, eu não tenho que falar do ensino superior. Eu tinha uma visão muito diferente da psicologia, né? Que a gente fala de psicologia de senso comum. E quando a gente entra na sala de aula, a gente meio que quebra esse vínculo com a psicologia do senso comum. Sim, sim. A importância, né, da gente respeitar, é claro, né, o senso comum, de olhar ali os nossos vieses, Com certeza. o processo que isso tudo toma, mas sair desse lugar também é importante. E aí realmente é preciso uma formação ética, né, cuidadosa, Cuidadosa. profissional, que de fato leve para esses alunos e formem alunos com uma capacidade de atender mesmo, de dar outro suporte, de Exatamente. ser psicólogo, ser um profissional exemplar, dedicado na vida de outras pessoas. O que é que você pensa sobre isso? Acho que sim, acho que a gente, como você mesma falou, acho que ter uma psicologia responsável, uma psicologia com base científica, né, baseada em evidências.
E eu arrisco a te dizer, Andressa, que a psicologia que a gente conhece hoje não vai ser a psicologia que a gente vai aplicar daqui a 10 anos, porque as demandas mudam, não? Então a gente Uhum. vai ter que sempre se reinventar, né? Sim. Sair da bolha eu estou falando na verdade como estudante, você sair da sala de aula e tentar buscar conhecimento cá fora, porque a faculdade em si ela não vai te formar, né? Te Uhum. formar o profissional, ela vai te dar uma base teórica para você poder atuar, mas o que forma o profissional capacitado é cá fora. Sim, sim. Agora me diga uma coisa, a gente está falando, né, trazendo essa questão do senso comum, do profissional, Sim, da linguagem, a linguagem técnica. sim, sim, Como é sim. isso para você? Como é que você já se sente adaptado com essas linguagens técnicas? Como é que está sendo, Paulo? Hoje está mais tranquilo, mas eu confesso para você que no início, no meu primeiro dia de aula, eu confesso para você que eu fiquei um pouco assim perdido, né? Eu acho que é a sensação de todo mundo, né? Eu já tinha o quê? 22 anos sem entrar na sala de aula, e quando eu pisei na sala de aula que eu vi aquela galera, né, de 18, 20 anos, recém-saída do ensino médio, eu confesso que eu fiquei meio perdido e meio assustado, na verdade, né? Pensei em várias vezes em desistir. Eu acho que é comum a gente pensar em desistir. Mas eu estou fazendo 1% a cada dia e estou aqui nessa caminhada. E tudo, minha gente, que te desafia e te transforma de algum modo. Isso faz com que você desenvolva novos repertórios e cognitivamente transforme um pouquinho da sua vida. É claro que muitas vezes em passos pequenos. É uma mudança de hábito significativa, Exatamente. né? 22 anos não são 22 dias, né? E esse tempo foram um processo de construção, de muito trabalho, muita dedicação, e que de algum modo foi importante também para você ter essa iniciativa, né? Essa tomada de Com decisão certeza. na sua vida. E existe um fator também que eu não falei, mas tem um fator também autocobrança. Eu me cobrava demais. Pelo fato da idade, né? Que eu entrei na faculdade com 43 anos, eu me cobrava muito. Eu achava que eu tinha que saber mais do que todo mundo, pelo fato da idade. Eu achava, poxa, eu tenho 43 anos, eu tenho que saber mais do que todo mundo. Eu tinha essa cobrança. Hoje eu levo o curso com mais leveza, e o que me ajudou bastante foi a terapia. Me ajudou Uhum. bastante a quebrar essa coisa essa cobrança excessiva, essa necessidade de estar sempre querendo fazer o melhor. Lógico que o ser humano, a gente sempre quer fazer o melhor, Sim, mas tem que ser de uma forma muito mais leve, né? sim. Até para que seja algo proveitoso, prazeroso. Afinal, se a gente está aqui agora já pensando no amanhã, a gente acaba não aproveitando muito a presença, o momento. Então, às vezes, é aquele conteúdo que a gente quer o máximo dele, mas a gente está tão ansioso, tão preocupado, que acaba não absorvendo muitas coisas. Uma coisa que eu acho, que eu vejo que é muito interessante é que o Paulo, quando chega em casa, ou quando ele tem muitas dúvidas, ele conversa, ele pergunta, ele pede Exatamente. exemplos. E isso é muito bom, porque de certo modo, eu chego e falo, né, para algumas pessoas, quando me perguntam como é que está sendo a experiência do esposo ou ser estudante de psicologia, eu digo, gente, está me fazendo estudar de novo. Eu volto Reviver, para. né? Estou revivendo o meu processo também de faculdade, que foi aí há 10 anos. Então, tem aí esse momento, e às vezes de falar, poxa, na minha época a disciplina era assim, era assado, Verdade. é de tal modo, era de outro modo. Então, até isso quando você traz, Paulo, de que daqui a 10 anos, o futuro da psicologia talvez seja tudo diferente. Exatamente. Até porque as demandas também vão mudar, né? Sim. Por isso que a gente tem que se adaptar às mudanças, né? Uhum. Buscar novos artigos científicos, como é que está a psicologia atual, até em outros países também, né, que tem a subjetividade de cada país, Sim. Sim. Então, tudo isso vai se moldando conforme a a realidade. realidade. Até porque, se eu for olhar, né, até há 10 anos, quando eu me formei, não tinha essa facilidade, essa abertura para falar da psicologia, Sim, para estar vivendo uma psicologia mais ampla, tecnologicamente a gente falando, né? verdade. Fazer sessões online existia, mas ainda não era algo tão
falado, tão exposto. Então aí veio a pandemia e acabou fazendo com que nós psicólogos tivéssemos que nos adaptar a essa realidade e e está sendo ainda, né, um marco significativo, principalmente para quem mora em outros países, outros estados, a se oportunizarem, dando até mesmo continuidade ao processo terapêutico. Então, com certeza, daqui a 10 anos a gente vai voltar aqui, tá? Registrem isso aí, tá, minha gente? Deixa Daqui registrado. a 10 anos, 2035, vamos voltar aqui para falar dos impactos aí atuais Pois em é. saúde mental. Afinal, o Brasil, Paulo, ocupa aí o 4º lugar no ranking mundial de adoecimento psicológico. Sim, sim, sim. O que você pensa sobre esse universo mesmo, né, mundial de adoecimento psicológico, saúde mental, quando se fala sobre saúde mental? Como você mesma falou, a saúde mental, ela sempre, na maioria das vezes, foi sempre deixada de lado, né? Essa coisa da saúde mental, ela começou a se intensificar no período da pandemia, que as pessoas começaram a ficar mais em casa, a buscar mais ajuda. Antes só se falava em ir para o médico, né? Chega lá, Sim. o médico passa um remédio e resolvia. Hoje não. Hoje tem essas subjetividades, né? O indivíduo, a gente tem que enxergar ele como um todo, né? Como um todo, porque o indivíduo ele passa por são tantos pontos cegos, né, que a gente não consegue enxergar no indivíduo, tantas ranhuras, tantas lacunas que o indivíduo tem, que eu acho que você só ir para o médico e falar que você está sentindo uma dor, de repente aquela dor não é uma dor física, pode ser uma dor emocional. Né? Por Uhum. isso a importância de você também procurar o profissional da área de psicologia. Lembrando que eu não estou invalidando o papel do médico, Sim, mas é um complemento, sim, é uma junção, né? É uma um junção. trabalho em conjunto. E não negligenciar os seus sintomas também físicos, né? A busca por uma avaliação médica é extremamente importante. Mas também aí entra o outro lado, que é o autoconhecimento. Porque quando a gente Exatamente. tem esse lado mais aguçado, a gente consegue perceber o que é físico e o que é mental. Quando eu devo buscar um médico, quando não. Então, tudo isso ajuda no processo e faz com que você tenha melhorias significativas. Uma coisa muito importante que eu sempre ouvi ao longo da minha graduação é: você, estudante de psicologia, tem que fazer terapia. Todo estudante de psicologia Verdade. tem que fazer terapia. Eu ouço até hoje. Eu ouço até Você está hoje. ouvindo muito É. agora, né? Por que que o estudante de psicologia, Paulo, tem que fazer terapia? Olha, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. A maioria não todo mundo, mas a maioria das Sim, pessoas, não só estudante, né? sim. Uhum. Ainda mais porque hoje a gente vive em uma sociedade tão imediatista, né? Que faz comparações, autocomparações, porque as comparações gera a questão da ansiedade, né? As pessoas estão sempre se comparando com as outras e querer que as coisas aconteçam também. Então, Uhum. eu acho que o indivíduo ele tem que buscar pelo menos uma vez na vida, tem que buscar uma sala de terapia, uma sessão de terapia. Sim, sim. São muitos desafios, né, ao longo da vida, não apenas restrito ao estudante de psicologia. Sim, Então, de fato, muitas pessoas precisam de terapia, ou até mesmo quando alguns pacientes trazem exceção, né? Eu faço terapia porque as outras pessoas não fazem terapia. Então, eu preciso estar terapeutizado porque eu não pois é. irei me abalar com as demandas de quem não faz terapia. Então, a terapia ela é justamente um momento para a autorregulação emocional, para trabalhar ali os pensamentos, as distorções cognitivas, de estipular metas, desafios e fazer com que, de fato, te auxilie no Sim, sim, com desenvolvimento certeza. pessoal, profissional, carreira, vida, família, em todas as áreas da vida. E durante a formação de psicologia, a gente sabe que tem muitos desafios. Com certeza. Cada semestre É um desafio. é um desafio, né? E são desafios que muitas vezes bate ali uma exaustão, uma ansiedade, um desânimo, desregula emocionalmente, muitas vezes toca em emoções que não são desejadas. Eu já compartilhei com algumas pessoas de
aulas mesmo, experimentais, que fazemos Exatamente. durante o processo de terapia e que são gatilho muitas São vezes com as gatilhos, nossas crenças, com as nossas limitações, com as nossas feridas também, com porque certeza. somos humanos acima de tudo, né? A gente tem que sempre estar Mas ali faz parte também do processo, né? trazendo e faz parte do processo. E aí, por isso a importância de fazer a terapia, Com certeza. porque pode gatilhar ali, pode ser um fator desencadeante de muitas questões emocionais e durante uma graduação pode mexer no desempenho acadêmico, no foco, Exatamente. nas metas. Por isso, minha gente, tá? Então, você aí que é estudante de psicologia ou pensa em estudar psicologia de repente, Pois é. né? Lembre-se, a terapia tem que estar em dia. Ah, não tenho como. Eu entendo, gente, porque estudante muitas vezes tem que se abdicar de jornada profissional, de ter um retorno financeiro, mas as faculdades hoje têm os núcleos específicos de acompanhamento psicológico, então busque aí, se sua universidade possa ter esse núcleo específico para estudantes, se não, busca de outras formas. Tem profissionais que atendem exclusivamente estudantes de psicologia com preços que são mais abaixo, né? Tem valor mais acessível. Então, se você aí está estudando e sente que, ó, eu acho que agora é o momento, vá. Eu digo para vocês, só vá, Uhum. porque você vai ficar viciado e é um vício muito bom. E tem uma outra coisa, tá, gente? Te aproxima também, né? Com Um certeza. pouco da profissão, de você conhecer de perto o trabalho do psicólogo, como é que funciona a terapia clínica, né? Dá uma Sim, ideia sim. de conhecer, por exemplo, as abordagens teóricas, porque Sim, hoje a sim. gente tem tantas abordagens teóricas e que precisam Verdade. serem conhecidas, não focar apenas em uma. A formação ela é justamente para que a gente tenha uma visão sobre o todo. Verdade. Né? É claro Verdade. que talvez role aí uma afinidade, uma abordagem ou outra. Você se identifique mais, né? Isso. Mas como o Paulo ainda está no quarto semestre, eu não vou apertar a mente dele para saber ainda Pode perguntar. qual ele tem uma afinidade, né? Porque o quarto semestre ainda tem muita coisa. É. Mas você não perguntou, mas é uma pergunta corriqueira. As pessoas me perguntam qual abordagem você vai seguir, né? E eu sempre respondo, eu uso meio que a parábola de Alice no País das Maravilhas, né? Eu não sei qual caminho que quero seguir. Então, se o caminho que você não quer seguir, qualquer caminho te serve. Por Uhum. enquanto eu estou assim, eu estou buscando aprender tudo, porque eu não estou, agora no quarto semestre, não estou interessado em saber qual abordagem melhor, e sim buscar estudar o sujeito. Sim. O mesmo sobre a área de atuação, né? Sim, Afinal, o sim, psicólogo, ele aí pode vir atuar, né? Na clínica, na empresa, na escola, no exatamente. trânsito, no No esporte, esporte. Tem tem um monte, infinitas infinitas, possibilidades, né, de trabalho. Ó, já chegou a pensar nessa possibilidade? Quando eu comecei a graduação, como eu sempre fui voltado para a área do esporte, né? Sempre treinei jiu-jitsu, sempre joguei futebol. Eu fui com essa ideia, meio que desenhada, em estudar psicologia para o campo da área da psicologia do esporte. Só que é o que eu te falei, você começa a estudar e sua cabeça começa a mudar, são tantas opções, são tantas coisas, que você acaba deixando um pouco de lado, né? Essa questão de, eu tenho que decidir. São tantas oportunidades, e dá vontade Tá muito cedo e ainda. tem hora que dá vontade de ir para todas. Se eu pudesse ir Sim, para todas. sim. Todas eu acredito que não, É, mas boa parte você sim, consegue sim. atuar, né? O que importa é você trabalhar com pessoas, trabalhar com o sujeito. Mas essa questão da abordagem eu acho que é muito cedo ainda para estar falando sobre. Sim. Eu lembro muito bem, lá na graduação, a clínica não era uma área Sim, que trazia uma visibilidade de crescimento, que não tinha tantas portas abertas como se hoje a gente tem. Então, a clínica não, na verdade, a faculdade em si não nos preparou sim, para uma clínica, né? Nos preparou para atuarmos em organizações, em hospitais, né? Na área social, mas na clínica em si a preparação ela deixou ali um pouquinho a desejar, porque não era ainda ali
o auge do momento. Sim. E aí vem hoje, né, as possibilidades. E aí lá na clínica, lá na faculdade, eu lembro que a ideia era trabalhar em organizacional. Você Sim, lembra? sim, sim. Que eu gostava muito de avaliação psicológica, dos psicotestes, de processo seletivo, de atuar ali na gestão de pessoas, era algo que me atraía muito. Mas depois veio lá o sentimento de eu quero algo mais, né? Eu quero conhecer mais. E aí veio a importância do estudar sobre psicologia e prática clínica, né? Que é algo que você vai conseguir ali aprofundar mais a partir do sétimo Sim, sim. semestre, oitavo semestre, que aí começam os estágios, Sim, sim. né? As Os estágios. participações, mais ativa com o público, com as pessoas. E eu acredito que muitas coisas boas estão aí para acontecer. Com certeza. Tô ansioso. Sim. Me diga uma coisa, Paulo. Teve algum conteúdo que bagunçou a sua cabeça ao longo aí desses Ao últimos longo da 2 anos? jornada, é, é quando você começa a estudar um pouco das psicopatologias, né? Que ele dá uma mexida na sua cabeça e tem algo, só para ser um pouco didático, eu não vou falar muito sobre aqui, mas só para tentar ser um pouco didático, nas psicopatologias a gente fala tem uma linha, né, que a gente fala que o sujeito está naquela determinada linha. E em algum momento da sua vida ele vai estar permeando, ele vai estar no alto e vai estar no baixo, que aqui tem o normal e aqui tem o patológico, né? Mas aí o que é que difere? Você acaba descobrindo o que é que Sim, difere o normal do patológico. É só o grau e a intensidade, né? Aí você começa a entender que você também está naquilo ali. Naquela linha que a qualquer momento da sua vida você pode subir, você pode descer, né? Então você começa a bagunçar um pouco sua mente. Você, poxa, será que eu estou nessa... Você começa a se identificar. Ah, hoje você não está legal. Poxa, eu não estou com humor muito bom. Aí será que eu sou bipolar? Né? A gente começa a querer meio que autodiagnosticar. Né? uhum, sim, sim. E aí entra esse lugar, né, da busca pelo Sim, estudo mesmo, de entender, de conhecer, de mergulhar. Você trouxe aí as psicopatologias, sim, né? sim. É uma disciplina, gente, extremamente Sou desafiadora, fascinado por essa porque disciplina. quando a gente pega ali o CID, né, que é o Manual ali estatísticos de doença mental, é muita informação, Muita. né? São muitos transtornos, e transtornos que muitas vezes os sintomas, os sinais, eles Se misturam, confundem um ao confundem. outro. E é por isso a importância do Exatamente. estudo junto com a expertise clínica, né? Que aí entra um olhar diferenciado, Sim, sim. né? Porque a prática acaba nos levando, sim, Exatamente. né, a uma melhoria, a um bom desempenho. Na faculdade, a gente trabalha muito com casos clínicos, Sim. né? Explica para o pessoal o que é um caso clínico. É, o professor, basicamente, ele pega um caso específico, de repente, eu vou citar nomes fictícios aqui, né? Sei lá, de repente pega Andressa. Andressa, uma jovem de 38 anos, casada, porém, perdeu o emprego há 7 meses. E aí, tá acamada há 4 meses, não tem motivação para nada, as coisas básicas, as coisas simples que ela gostava de fazer, ela já não faz mais, já não tem mais cuidado com a sua higiene pessoal. E aí, qual possível diagnóstico você pode dar para Andressa? Então, por isso que a gente usa muito, a gente tem até um cuidado, né, Andressa, de falar possível diagnóstico, porque essa questão da diagnóstico ela é muito sensível, ela oscila muito, né? Eu tenho um professor que para mim é o fenômeno das psicopatologias, Júlio César, se você estiver me ouvindo, beijão para você, velho, você é o cara. Gosto muito de você, que ele fala que as psicopatologias demandam é a mesma coisa de você tocar heavy metal com tambor, ou seja, coisas que não tem nada a ver, algo que você pensa que é uma coisa, daqui a pouco é outra, né? Uhum, Então o ser humano tem essa questão do ponto cego, sim. né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de diagnóstico na clínica.
Sim. Aí, minha gente, caso clínico é justamente um breve relato sobre a história de vida do indivíduo, junto com os sintomas que ele já apresentou e que ele Sim, apresenta também na atualidade. E traz uma sugestão do que pode estar acontecendo, que o indivíduo ele possa estar vindo ter esses sintomas. E através daí a gente chega ali em uma hipótese hipótese. diagnóstica, que é justamente uma hipótese porque para se definir um diagnóstico é preciso que tenha todo esse conhecimento, uma Histórico de vida. conceituação cognitiva muito bem estruturada, é, e a questão da percepção mesmo de vida, de família, de olhar todos os fatores, né? Porque para adoecer psicologicamente as causas são multifatoriais. Então, a gente precisa olhar o todo, não apenas aquele instante. Exatamente. Muitas vezes pode acontecer de chegar a algum paciente com alguma demanda específica e no consultório a gente já conseguir chegar ali no diagnóstico, que é assim que muitos médicos atuam, Sim, tá? Até para o processo de prescrever medicamento, que sim, já entende ali o processo e já sabe exatamente exatamente. qual substância, qual medicamento, qual droga vai ser eficaz para aquele tratamento. Então, o psicólogo ele dá também essa hipótese diagnóstica, mas é preciso se questionar. Qual é o intuito desse diagnóstico? Pois é. Né? Qual o objetivo? Né? Esse diagnóstico ele tem uma meta terapêutica para esse paciente? Então, tudo isso é preciso ser avaliado ali, né? Durante uma sessão de terapia. De terapia, com certeza. Me diga uma coisa, Paulo, o que é que você mais espera aí dos próximos semestres na sua graduação? Eu espero espero estudar, botar a cara nos livros, né? Sair da bolha da faculdade, como eu tinha falado anteriormente. Buscar participar de congresso, né? De palestras, de rodas de conversa, de seminários e, sei lá, de repente também ir lá pro YouTube, né? O YouTube também ajuda a gente também a tirar algumas dúvidas, mas não só se resumir na sala de aula. Uhum, sim, sim. É, tem algum medo? Eu acho que o meu medo, acho que é o medo de muita gente, é de não ser bom o suficiente para meu Uhum, paciente. sim. O medo, ele traz uma característica muito forte de responsabilidade, né? O Sim, senso da responsabilidade. Isso, de algum modo, é bom, tá? Por que é bom? Tem seu lado, obviamente, os prós e os contras, né? O lado bom é justamente o fato de você estar dedicado, atencioso, com responsabilidade, comprometimento com aquela outra pessoa que se mostrou ali vulnerável, sim, mostrou suas emoções, seus momentos de dor, de dificuldade e que precisa de um suporte, de um profissional que de fato esteja ali pronto e qualificado. Então o medo ele é super válido. O sim, medo ele só passa a ser um problema quando ele atravessa esse exatamente. processo e faz com que a gente não desenvolva, com que a gente trave, né? Com que a gente nem tente. Não entende, verdade. Né? Que é o que acontece muitas vezes quando a gente não se sente seguro, tá? E aí a importância, sim, de desenvolver através de estudos, de conhecimento, de aprendizado. Hoje a gente fala da psicoterapia clínica, mas existem outras possibilidades, né? Outras infinitas aí, como citamos. Mas na clínica você consegue fazer uma especialização clínica dentro de uma abordagem ao qual você sente mais uma afinidade e isso te aproxime mais de estar ali atendendo. Com Uma outra certeza. forma também para adquirir uma segurança clínica é fazer supervisão Sim, clínica, sim, que aí é um profissional de psicologia que já tem uma expertise, já tem uma visão diferenciada na prática clínica e que pode contribuir significativamente nos primeiros atendimentos, com tá? E certeza. sair um pouco mais de técnica, Sim, sim, né? Porque muitas vezes pensa que a terapia é só técnica. Técnica, 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 não, eu tenho que chegar assim, aquela sessão tem que ser assim, tem que verdade. fazer isso, aquilo, né? Não.
Você tem que sentir o paciente, você tem que conhecer, você tem que se perceber também, Sim, né? verdade. Se é sua ansiedade de que o paciente adiante logo, né? Que chegue logo numa fase boa para a vida dele, ou se de fato é o que está precisando ali naquele momento, porque as nossas ansiedades também atrapalham o processo Atrapalha. terapêutico. Verdade. Não é isso? Verdade. E aí, minha gente, tudo é prática. Então, aqui eu falei de estudo. O que mais? Família, Família. de expectativas, Expectativas, medos. medos, ansiedades, né? Sim, Crenças. sim. Como é que você imagina, Paulo, que vai estar a sua carreira daqui a 5 anos? Eu me vejo daqui a 5 anos lá com o meu consultório, levando a melhor psicologia com base científica, né, e baseada em evidências para meu paciente, ajudar ele a se reestruturar, né, buscar uma psicologia de qualidade. Sim, perfeito. Você trouxe aí já a prática baseada em evidências e Sim, eu sim. vim trazer também uma sugestão. Você ainda não leu, tá? Mas eu já li, né? O livro do Jean Leonard, que é Cartas a um Jovem Psicólogo. Esse livro ele tem a dedicatória, né? Para Paulo e Andressa, desejo uma ótima carreira juntos, que eu adquiri no Congresso de Psicologia Baseada em Evidência aqui em Salvador, mas você consegue, estudante de psicologia e psicólogos, esse livro na ArtMed ou lá na página do Jean Leonard, com certeza você vai ver algum link que vai te levar para a compra do livro. Esse livro são cartas que trazem reflexões importantes sobre a prática da psicologia clínica. Eu acho válido para o estudante de psicologia, eu adoraria ter esse livro. Sim, com certeza. Quando eu era estudante. Iria trazer muitas respostas, iria trazer muitas dúvidas que existiam ali dentro da cabeça da estudante e que com certeza foi um diferencial, mesmo eu lendo anos depois de formada, ainda assim me tocou significativamente. Principalmente porque hoje se fala muito sobre prática baseada em evidência. Exatamente. E para quem não conhece a prática baseada em evidência não é uma abordagem teórica, tá? É uma forma de levar a psicologia à prática clínica com resultados que trazem ali uma evidência significativa na melhora de transtornos mentais, de adoecimento psicológico. E isso não foi os psicólogos que inventaram, tá? Isso é algo que já vem ao longo de muitos anos, médicos que vinham questionando a eficácia da psicologia, qual psicologia era eficaz, qual não, qual abordagem trazia mais resultados. Então, foram estudos e ensaios clínicos randomizados que fizeram com que a psicologia ela precisasse também ser aí reinventada nesse processo. No Sim. entanto, a gente utiliza todas as abordagens no final das contas. Verdade. Então, tudo que a gente aprende, a gente vai usar, tá? Mas a gente precisa verdadeiramente estar atento ao que de fato ali aquele paciente ele precisa para o tratamento dele, porque não adianta vir demandas específicas e eu estar usando uma abordagem sem eficácia, sem evidências, ou eu estou apenas só ouvindo o paciente, não intervindo. Então, são muitas questões que fazem a diferença no atendimento. Então, sugiro aí para você, tá? Adquira, com certeza você vai gostar muito. E você, breve, Com certeza. tem que ler. Com certeza eu vou ler. Como é que você equilibra, Paulo, a vida pessoal, estudante, profissional? Como é que você está equilibrando tudo isso na sua vida? Eu vou lhe ser sincero, Andressa. Eu acho que se eu fosse pegar aí meu dia teria que ter no mínimo 36 horas, né? Porque minha vida é muito corrida, né? Eu acordo por volta de 6 da manhã, tenho que levar a criança na escola, tenho que levar a esposa em algum lugar, seja ela no trabalho, seja ela na academia, e aí eu tenho que estudar, tenho que fazer algumas coisas lá em casa também, mas fazer a comida, que eu gosto de cozinhar também. Mas é uma rotina muito puxada, mas eu consigo dar conta, né? Tem que dar conta, na verdade. Sim. Acaba que
a faculdade, sim, te trouxe também muita disciplina na Sim, sim. rotina, É verdade. É verdade. né? Nos horários, de ter realmente ali os momentos de estudo, de leitura, de autocuidado. Sim, sim. Então, tem esse lugar também. Uma coisa que também me acontecia muito era aquele lugar de ser psicólogos dos amigos, Sim, né? De pedir conselhos, ou você que está estudando aqui pois é. psicologia, Pô, meu como é Deus. isso para você? Está acontecendo? Acontece desde o primeiro dia que eu pisei na sala de aula. O povo já fala, olha, Paula vai tá estudando psicologia e quer me pedir conselho. E a psicologia do senso comum, volta a falar da psicologia do senso comum, acha que o papel do psicólogo é dar, como é que se diz? É dar sugestão, dar opinião sobre a vida do outro, né? E a gente sabe que, na verdade, não é nada disso. E eu tenho alguns colegas também que já estão dizendo que está me esperando para me formar, que vai ser meu primeiro paciente. E veja, né? Você se forma, vai ser paciente do seu amigo. Não faz sentido? Não faz sentido. Primeiro, porque o código de ética não Pois permite, é, né? pois é. Você atender o seu amigo, atender alguém íntimo seu. Então, o código de ética ele não permite, justamente por conta dos vieses já ali Sim, sim. dentro dessa relação. Então, muito cuidado, né? Família de jeito nenhum. E aí, uma outra coisa que eu, Andressa, aconselho, né? Sempre separe. Dentro da sua casa, você não é o psicólogo, Sim. tá? Você é o filho, você é o marido, você é o pai, você é o irmão. Você pode ter um jeito diferenciado de lidar com as coisas, Exatamente. talvez pela expertise em Pelo regulação conhecimento, pelo emocional, conhecimento. pelo conhecimento. Então as pessoas elas vão sim buscar, né? Uma pessoa que tem uma cabeça, uma mentalidade mais preparada às Sim, vezes, sim, né, sim. para lidar com a situação. Então você vai ser demandado, mas sempre lembre, dentro da sua família, você não é e não deve ser psicólogo. Combinado? Até porque é importante impor limites, Com senão certeza. vira bagunça, tá? E uma outra coisa que eu odiava ouvir. Ok. Oh, mas você é psicóloga. Pois é. Uma psicóloga não faz Não faz isso. isso. Como se o psicólogo ele não fosse humano, né? Ele não pudesse fazer Sim, sim. nada de errado, né? Uhum. Como se ele não fosse humano. Sim, e isso de certa forma me gerava um Sim, sentimento sim, de raiva. sim. Porque, como assim, gente? Eu vou deixar de ser eu vou deixar de sentir emoções, de ficar preocupada, de ficar ansiosa, de ter Pois medo, é. às vezes, de estar vulnerável, porque eu sou psicóloga? Não. Mas isso eu só aprendi depois que eu mergulhei em conhecimento, em psicoterapia, em autoconhecimento, porque de algum modo eu entendi que não, isso não era sobre mim, era sobre o outro. E minha profissão, ela não me invalida como ser humana, tá? Então, você aí que talvez possa ter algum momento da vida essa sensação de incapacidade muitas Sim, vezes, de sim. será que eu vou ser bom o Suficiente. suficiente? É muito sobre autocobrança, sobre como você está gerenciando todas essas emoções e sentimentos. E aí, a psicoterapia com certeza vai ser um marco na sua vida, tá bom? Paulo César, a gente tem aqui lembrancinhas. Não sei se Opa, você já conhece. Gente, ele já conhece muito já bem, conheço. hein? Biscoito e Sabor de Vó. Os nossos parceiros aqui da Além das Sessões, que estão com tudo, que trouxe aqui biscoitinhos amanteigados para saborearmos nesse episódio do podcast. Se você aí tem interesse em fazer uma encomenda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram do Sabor de Vó. São biscoitos maravilhosos, gente. E todo lugar que eu levo vira sucesso. E além dos biscoitos amanteigados de vários sabores, temos também os biscoitos com marcas e com frases, mensagens. Então, dá uma olhadinha lá no Instagram, faça suas encomendas. A Doris está aí já recebendo encomendas para o final de ano. Então, aproveite e faça aí as suas lembranças de Natal. E aí depois eu quero que você me conte o que é que você achou aí desses biscoitinhos sabor de vó. Eu sou suspeito para falar, porque verdadeiramente esses biscoitos são sensacionais. Quando você chega com esses biscoitos, eu e minha filha a gente brigando para ver quem que vai comer mais. Biscoito leve, não tem muita
não tem muito aquela questão do puxado na gordura, né? Tem Uhum. a questão do açúcar também como é que se diz? Bem dosado, né? Então, eu É fã, recomendo, é recomendo. fã. Muito bem, minha gente. E aqui a gente também tem o parceiro, Stock Prime, que é nosso parceiro aqui do Além das Sessões, que é uma loja de vestuário feminino e que te dá aí 10% de desconto na sua primeira compra, tá? A descrição aqui do vídeo vai ter também o link do Instagram da Stock Prime. Então chama a Josi, converse com ela e pegue aí o seu desconto. Afinal, você merece se sentir bem contigo, mulher. Nosso podcast está chegando ao fim, minha gente. Muitos assuntos, muitos temas abordados aqui. Tão importante falar sobre a formação do profissional de psicologia. Inclusive, tivemos aqui no mês de agosto um episódio especial com o Diogo, que falamos sobre o psicólogo, o profissional de psicologia, e foi um episódio extremamente especial porque foi um marco ali na comemoração do Dia do Psicólogo deste ano. Então, se você não conferiu, sugiro aí descer um pouquinho, olhar lá todos os outros episódios que já estão disponíveis aqui no YouTube e também no Spotify. Paulo, conta aqui pra gente, o que você diria para alguém que está começando, está querendo aí iniciar o curso de psicologia? Primeiro, inicie, né? Inicie, Deu o primeiro dê o passo. primeiro passo, vença algumas crenças, assim como eu já relatei aqui. Eu tinha umas crenças que me limitavam muito, crenças de incapacidade. Eu tinha esse bloqueio, né? Mas eu particularmente busquei um pouco da terapia, que provavelmente não deve ser o caso de todo mundo. Mas desde o primeiro dia que você pisar na sala de aula, bata no peito, eu sou psicólogo. Eu sou psicólogo. Você tem que bater no peito e dizer que você é psicólogo. E se eu puder dar uma sugestão, Andressa, se você me permite, para a galera que está estudando psicologia, né, que está entrando na faculdade ou que já está cursando o curso, cuidado com suas redes sociais, né, porque a gente vê tanta coisa nas redes sociais, né, de estudantes, de psicologia. Seja amigo de todo mundo na sua faculdade, faça um network com seus colegas, não bata de frente com seu professor. Eu vou até repetir aqui, ó. Não bata de frente com seu professor. Porque tudo que você faz na sua faculdade, você está sendo observado. Isso pode reverberar lá na frente, você como profissional. Sim, até porque a gente já está ali, né, com o nosso currículo em mãos. Exatamente. Né? E querendo ou não, fica uma experiência, fica um momento, fica registrado ali. Então, muito cuidado, né, gente? A gente está falando de profissionais, de pessoas que estão se qualificando. É natural que a gente erre, que a gente fale, que às vezes a gente tenha um Sim, sim. destemperamento, mas buscar aí também aprender a gerenciar melhor as suas emoções, a importância do autocuidado, a importância do respeito mesmo, de ter esse lugar do respeito, da empatia, de olhar o Sim, outro, sim. que está ali também se esforçando, se dedicando, dando o seu melhor. Eu sei que às vezes a gente está cansado, né? Quem estuda à noite, Pois é. né? Tá cansado, teve um dia difícil, teve um dia cheio e depois chega, ainda tem aula, tem prova, tem professor que também está cansado, está estressado. Então, são muitas emoções. Então, respeita o processo. Se está cansado, respira, de não, hoje eu estou cansado, eu estou estressado, eu queria estar em casa, mas eu tenho que ir para a aula porque eu decidi estar aqui. Eu decidi dar uma mudança na minha vida, virar a chave da minha vida e ter um objetivo que é transformar a minha e as outras vidas Com também. certeza. Porque quando a gente transforma as nossas vidas, os outros também vão serem transformados. A gente falou aqui hoje sobre a formação, os desafios e principalmente da trajetória que te acompanha. Paulo, eu estou muito feliz em ter te recebido aqui no podcast. Eu sei que esse vai ser o primeiro de muitos. Você aí que está entrando na Sociedade da Além das Sessões vai estar mais participativo comigo, vai estar mais em contato com os convidados do podcast, Sim, sim. porque a ideia é fazer com que o podcast ele se torne nosso podcast e Sim. isso agregar muito na vida de tanta gente que precisa receber um Pois conhecimento, é. uma informação de uma forma humana, empática, com base científica, que agrega muito e transforma vidas. Então, esse é o objetivo do Além das Sessões, que é transformar vidas de um modo significativo. A psicologia não se aprende só em livros.
ela é muito sobre experiências Sim. que atravessam o comportamento humano. Então, desfrute mais, né? Vá além. Não se prenda apenas aos livros, Sim, sim, sim. né? Vá além. E aí, ir além é muito bom, porque a gente faz mergulhos incríveis e chega em lugares transformadores. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Vá lá no nosso Instagram, vá no Spotify, participe, engaje conosco. E com certeza, você aí vai ser sempre bem-vindo aqui. A gente fica por aqui, Paulo. Sim. Posso deixar um recadinho? Claro! Me segue lá nas redes sociais, Paulo na Psicologia. Né? Lá eu tenho algumas postagens da rotina, né? Eu tento, pelo menos, fazer deixar um pouco e disseminar um pouco de saúde mental, né? Até porque saúde mental é um direito de todos. Muito perfeito, né, minha gente? Vamos nessa, ninguém é tão bom sozinho. Um beijo aí pra vocês, tchau, tchau.